Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu tomei a liberdade de trazer esta personagem para trabalhar com vocês um tema que eu particularmente gosto muito e que acho de extrema importância para a educação de hoje, né? Os fatores que interferem na aprendizagem. A prof trouxe para vocês os fatores internos e externos. Que fatores seriam esses? Os fatores sociais, os fatores emocionais, os fatores fisiológicos e os neurofisiológicos, né? Então, depois deem uma olhadinha, porque a professora listou bem certinho todos eles, né? Porque todos eles têm um papel importante na constituição da aprendizagem do nosso sujeito. Mas também temos que pensar e dar importância, né, ao que a gente chama de processo psicológico básico. Que processos psicológicos básicos são esses, né? A atenção, a percepção, a memória, o pensamento, a afetividade, né, a emoção. São processos básicos e que estão relacionados intimamente com o ato de aprender. Aí, nós chegamos no ponto principal da aula de hoje, né? Onde a professora coloca a motivação como elemento fundamental da aprendizagem. E por isso eu escolhi a Emília, né? Porque de todos os personagens da nossa infância, se a gente relembrar, recordar, né, puxar pela nossa memória, a Emília talvez fosse a que mais representasse essa motivação em aprender, esse interesse em buscar coisas novas, né? Em todos os episódios do sítio, a gente vê a Emília em busca de conhecimentos, né? E algumas vezes até se sentindo frustrada por não conseguir chegar aonde queria, por não descobrir aquilo que ela queria. E aí é que vem o nosso ponto fundamental da aula de hoje. Como o professor, nos dias de hoje, pode motivar esse aluno, pode despertar esse interesse por aprender nesse aluno que muitas vezes não quer aprender, né? Não possui elementos internos nem externos, capazes de contribuir para esta motivação em aprender. Então, esse seria o nosso grande desafio enquanto educador atual. Despertar o interesse nesse aluno que não quer aprender, que não tem hábito, né, de buscar, que não tem automotivação. E aí nós vamos entrar então um pouquinho mais aprofundado e conversar um pouco sobre a função dos motivos. O material didático de vocês, ele traz 3 funções básicas. A primeira, então, né, seria os motivos selecionam e acentuam. Opa, não é esse não. Vamos lá, vamos voltar para a primeira, desculpa lá. Então, a primeira função, né, dos motivos. Os motivos ativam o organismo. O que isso quer dizer, né? A partir do momento em que gerou um interesse, né, lá dentro da minha cabeça, dentro do meu ser, né? A partir do momento em que eu gerei um interesse, que houve, né, um foco sobre alguma coisa, então alguma coisa dentro do meu organismo foi ativada. Então, essa é a primeira função dos motivos, né? Ativar o nosso organismo. A segunda função, então, os motivos dirigem o comportamento para um objetivo.
Então, a partir do momento em que eu ativei o meu organismo, ativei o meu interesse, o que vai acontecer? Eu começo a traçar objetivos para que eu alcance aquilo que eu aquilo que eu coloquei como meta, para que eu alcance aquilo que me gerou interesse em um dado momento. E a terceira função, os motivos selecionam e acentuam respostas corretas, né? Então, a partir do momento em que, primeiro lá, gerou-se um interesse, eu tracei objetivos, qual que é a terceira etapa? Eu alcançá-los. E a partir do momento em que eu alcanço um objetivo, né, o que acontece com o meu cérebro? Ele ativa, ele acentua aquilo que favoreceu o encontro dessas respostas corretas. Aquilo que me fez que me fez atingir aquele objetivo. Ou seja, eu entendo que quando há um desejo, né, quando há um objetivo traçado, um caminho traçado, eu encontro as minhas respostas, eu satisfaço a minha busca, o meu interesse, né? Então aí tá a grande motivação, né, para nós seres humanos, para alcançar os nossos objetivos, é a realização. Então, uma vez que eu traço objetivos, que eu tenho interesses, eu consequentemente busco a realização deles. E é isso que me satisfaz enquanto ser humano, certo? Aí nós vamos falar um pouquinho também sobre o papel das teorias na motivação. Como que cada teoria vê a motivação, né? Então, se nós lembrarmos da primeira teoria da aprendizagem que a gente estudou, nós vamos lembrar da comportamentalista, da behaviorista, né? E para essa teoria, o que é a grande motivação? O que faz gerar no nosso organismo um interesse, né? Algo que me faça correr atrás, buscar um objetivo, buscar uma realização, né? Dentro da teoria comportamentalista, nós temos ali a recompensa. Então, é a recompensa que é o fator de realização aqui para os meus motivos, na comportamentalista. Se a gente for ver dentro da teoria cognitivista, né, o que acontece? Nós vamos ver ali a busca das nossas intenções, né, os nossos objetivos. Opa, então ali eu já começo a traçar objetivos mais claros, né, e aqui também é a minha realização pessoal que vai contar, né? O que me gera mais motivação é a minha realização interna, certo? Na teoria humanista, nós vamos falar que existem vários fatores, né, que me fazem buscar, traçar objetivos, né, que me fazem buscar recompensa, né? E quais seriam esses? Seriam os fatores relacionados às minhas necessidades básicas, as minhas necessidades sociais, as minhas necessidades educacionais, as minhas necessidades estéticas, né, as minhas necessidades de realização pessoal. E por último, nós vamos falar um pouquinho da teoria psicanalítica do Freud, né? O Freud, ele fala para nós que nós temos uma motivação consciente e, ao mesmo tempo, uma motivação inconsciente, que nós talvez não entendemos ela de modo concreto, mas ela está ali e ela está presente, né? O Freud vai trazer para nós as funções
desse nosso inconsciente, que ele chamou de id, de ego e de superego. O que seria o id? Né? Vamos pensar assim que essas três funções, o id, o ego e o superego, elas compõem a psique do indivíduo. Né? E falando em motivação, o id, né, ele seria os nossos impulsos, os nossos instintos. E o ego, ele seria aquilo que o meio social, né, basicamente, as regras, os conceitos que o meio social me impõe. E o superego, né, seria também as representações sociais, os padrões sociais. Então, para a gente poder entender, o id seria aquele que vai lançar uma ideia, que vai lançar um desejo, que vai lançar um objetivo para mim, né? Um impulso. Oba, eu vi aquele produto, aquela bolsa nova na vitrine, eu quero ela, né? O que o superego, aliás, isso é o id, né? O id viu e despertou um desejo, um instinto. Aí eu quero comprar, né? Aí o que o ego vai dizer? Opa, né? Você pode comprar, né? E o superego, ele vai ainda mais à frente, né? Para que você precisa disso? É necessário? Né? Então, o Freud, ele traz para nós a emoção, a motivação, muito relacionada a esses três estágios da nossa psique, o id, o ego e o superego. Ele vem falar também ainda para nós, né, da motivação consciente e inconsciente. O que isso tem a ver com a educação, né? Com o nosso papel de educador. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira infância e sobre os impulsos, sobre os desejos reprimidos nessa fase tão importante. Né? Então o Freud, ele diz que as nossas emoções, que os nossos impulsos, que os nossos interesses, eles vêm a partir de uma emoção, a partir de algo que despertou interesse em mim, né? Porém, eu posso não ter consciência dessas emoções, desses impulsos, desses comportamentos, porque muitos deles foram reprimidos por nós na nossa infância. E aí Freud vem explicar esses comportamentos reprimidos, dizendo que eles são manifestados inconscientemente, eles nos motivam a ter atitudes, a ter comportamentos que nem sempre são aceitáveis dentro da sociedade. Né? Então ele vai dizer para nós que esses comportamentos reprimidos muitas vezes nos trazem doenças psicossomáticas, comportamentos inadequados, né? Que são a forma da gente externalizar uma emoção, um impulso, né? Então, olha a importância da gente se conhecer, da gente conhecer o nosso aluno e avaliar, né, até que ponto o comportamento observado, né, ele é fruto de uma motivação, é fruto de um impulso, é fruto de uma somatização de situações das quais ele não sabe lidar, mas ele expõe, né? Ele coloca para fora aquilo de forma inadequada como uma motivação, né? Por se expressar, por colocar para fora aquilo que ficou reprimido por muito tempo dentro de si. E isso é muito comum nas crianças. Muitas vezes a gente vê a criança motivada a fazer determinadas coisas,
a expressar determinados sentimentos, determinadas emoções, que nem sempre são as que o padrão social reconhece como corretas, né? Muitas vezes essas crianças demonstram com agressividade, demonstram com indisciplina aquilo que não sabem lidar, que não sabem reconhecer dentro de si. Então o Freud ele vem falar um pouquinho sobre isso, sobre essas questões, né? E aí, né, quais seriam então os princípios norteadores, né, da nossa prática pedagógica, e reconhecendo a importância de se trabalhar com o estímulo, dizer, trabalhar com a motivação, com a geração de interesse desse meu aluno, né? Nós vamos colocar lá um primeiro princípio, que seria atrair a atenção do aluno, né? Então, quando a prof opta em vir, né, dar aula fantasiada, né, consequentemente, eu desencadeio lá a primeira função do meu motivo, da minha motivação. Opa, né? O que é isto? Paro para pensar, né? Eu desencadeio uma informação, um estímulo, né? E aí possibilitar a cada aluno estabelecer e alcançar os próximos objetivos, os próprios objetivos. Então, eu, enquanto professor, uma vez, né, que desencadeio, que lanço, né, que desperto o interesse, tenho, né, a obrigação de ajudar este aluno a buscar e alcançar os seus próprios objetivos. Criar condições para que avaliem se estão conseguindo alcançar os seus objetivos. Então, olha só, será que eu, enquanto professor, paro para pensar como que eu estou avaliando os meus métodos, os meus procedimentos? Qual é a importância de eu parar, pensar e ajudar esse meu aluno a entender os processos que movem a motivação e o interesse dele? E por último, possibilitar discussões e debates, né? Então, uma vez que eu lanço um desafio, que eu lanço um estímulo, que eu crio um interesse, é muito interessante que a gente abra para o debate, que a gente abra para a discussão, até para que a gente possa entender e compreender tudo aquilo que está vinculado ao meu objetivo, né? Tudo aquilo que depende de mim e depende dos outros para que eu possa atingir o nível máximo da minha motivação, que é a realização de um objetivo, que é o alcance das minhas metas, certo? E aí, eu trouxe para vocês uma frase do Einstein, né, que eu acho muito oportuna para o momento, em que ele diz assim: a tarefa essencial do professor é despertar a alegria e trabalhar o conhecer. Olha que legal, né? Então, quem dera, e eu acho que o grande objetivo de todos nós professores, de todos nós pedagogos, é realmente esse, né? Despertar esse interesse, essa motivação do meu aluno, de forma que ele encontre alegria e satisfação em procurar meios para que ele consiga realizar os seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas. Então, queria que vocês deixassem gravado, né, da aula de hoje, que o principal fator que determina a aprendizagem do aluno, para nós professores, é a motivação, é a geração de um interesse, que nós devemos
motivar esse aluno a buscar, a ativar o seu organismo, interesses e criar objetivos. Buscar os seus interesses próprios, buscar os seus objetivos e muito mais, alcançar a realização deles, certo? Na próxima aula nós vamos trabalhar o contrário, né? As dificuldades de aprendizagem e o porquê que elas acontecem, certo? Até a próxima, até logo e fiquem bem.